Bom dia a todos. Iniciamos a gravação da nossa aula sobre apoio ao aleitamento materno pelo profissional enfermeiro em tempos de Covid-19. Eu me chamo Fernanda, sou enfermeira, vou compartilhar essa aula com vocês junto com a enfermeira Josiane Seabra. E obrigada por autorizarem a gravação dessa aula, podem registrar aí no chat. Vou passar a palavra para a professora Josiane, reforçando mais uma vez qualquer dúvida que vocês tenham, interação, por favor, escrevam no bate-papo. Fiquem à vontade. Josi, a palavra está com você. Tá, eu vou desativar o meu microfone, mas eu estou por aqui. Bom dia a todos. Obrigada, Fernanda, pela apresentação. Eu vou compartilhar aqui a aula. Só vou precisar que vocês me confirmem se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Tá, ok. Josi, você vai conseguir ver a apresentação e o bate-papo ao mesmo tempo? Não, eu vou fazer a apresentação direto, aí depois eu vejo o chat, porque a gente vai começar a responder perguntas ao final, então dá para mim apresentar. Então tá bom. Tá bom? Então vamos começar. Bom dia a todos novamente. Meu nome é Josiane Seabra, eu sou enfermeira graduada pela Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, sou mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A minha orientadora é a professora doutora Cristiane Rocha, e eu faço parte de dois grupos de estudo. O grupo de estudo Pesquisa, Experimentação e Estudos em Enfermagem na área da mulher e da criança, e o grupo de Pesquisa, Gestão e Ensino e Práticas nos Cuidados de Enfermagem. Hoje, então, a gente vai estar abordando com vocês um pouquinho do aleitamento e da Covid-19. Eu vou iniciar falando um pouco sobre o aleitamento materno. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no chat, que ao final vou estar respondendo junto com a Fernanda. O leite materno, ele é o alimento mais adequado para a gente estar oferecendo de forma exclusiva aos bebês até os 6 meses de vida, devido a todos os nutrientes que vão compor esse leite. Ele é rico em vitaminas, sais minerais, gorduras, carboidratos e águas. E por conta disso, ele vai conter todas as substâncias que são fundamentais e necessárias para o crescimento e desenvolvimento infantil. Uma característica primordial do leite materno é que ele é um fluido vivo e multifuncional, ou seja, ele vai se adaptando às condições e às necessidades de saúde que essa criança vai apresentar ao longo do processo da amamentação. E quando essa criança, então, chega aos 6 meses de vida, o Ministério da Saúde ele recomenda que seja realizado o aleitamento materno complementado, que é quando a gente oferta para essa criança, além do leite materno, outros tipos de alimentos sólidos e semissólidos, sempre com a finalidade de complementar o leite materno e não substituir, justamente porque é nesse período que essa criança começa a ter uma maior necessidade nutricional, e aí é necessário que a gente oferte outros tipos de alimentos na dieta dela. Por conta disso, a gente tem alguns mitos relacionados ao leite materno que começam a surgir, principalmente o mito do leite fraco. Muitas mulheres acreditam que conforme o tempo de aleitamento vai se prolongando, o leite pode ficar fraco, né? E isso é um mito. O leite materno, ele não é fraco e ele não fica fraco dependendo do tempo. O leite materno ele é um fluido ideal e adequado para essas crianças, não ficando fraco em nenhum momento do aleitamento. Inclusive, as mulheres que se apresentam com desnutrição de leve a moderada, elas são tão capazes de produzir um leite de qualidade como as mulheres que estão no seu estado nutricional adequado. E por conta disso, a gente faz também esse aleitamento complementado, porque apesar da dieta, né, suprir essas necessidades da criança, ela não vai excluir a importância desse leite de fornecer outros tipos de nutrientes, como, por exemplo, os agentes de proteção, que são fundamentais para a proteção da saúde dessas crianças. O leite materno, ele tem diversos benefícios, tanto para a mulher como para a criança, a curto e a longo prazo.
Para a mulher, a gente pode citar que o leite materno ele é um dos fatores que ajudam a diminuir as chances de hemorragia pós-parto e também ajudam a diminuir os riscos dessa mulher desenvolver câncer de mama futuramente. Já para a criança, o leite materno ele ajuda ele propicia a proteção contra diversas infecções devido a esses altos fatores de anticorpos que ele é passado para a criança, e também ele ajuda a prevenção de diabetes e hipertensão quando essas crianças chegam na fase adulta e da obesidade infantil. Por conta de todos esses fatores relacionados à saúde da criança, ele é considerado um pilar para a promoção e proteção da saúde delas. E aí, quando a gente fala de aleitamento materno, a gente precisa entender, como enfermeiros, algumas estruturas que são importantes para esse processo, né? É importante a gente conhecer isso. E nessa imagem ao lado, vocês, enquanto eu vou estar falando sobre essas estruturas, vocês vão poder estar identificando aonde cada uma delas se encontra. A mama madura ela é composta por 15 a 20 lóbulos mamários que serão formados por 20 a 40 lóbulos que terão em sua formação de 10 a 100 alvéolos. Os alvéolos, então, eles são as unidades funcionais dessa glândula mamária, onde esse leite vai ser produzido e será encaminhado, né, ele será transportado através dos canais lactíferos ou ductos lactíferos até os seios lactíferos ou seios galactóforos, que são essa estrutura que vocês podem ver na imagem ao lado, como estando abaixo da areola, logo aqui abaixo da areola. E é justamente por isso que a pega correta para a gente ter um aleitamento materno eficiente é esse bebê fazer a pega na maior parte dessa areola, porque é justamente abaixo dessa areola que se encontram esses seios lactíferos, que é onde esse leite vai estar armazenado durante durante a mamada, né? Durante o processo da amamentação. Quando essa criança pega apenas nessa papila ou mamilo, ele vai acabar ocasionando traumas e ele não vai conseguir fazer a extração e a sucção desse leite. Então, é extremamente importante a gente ficar de olho, ficar atento em relação a essa pega, para que essa criança consiga realmente fazer a sucção desse leite. A papila ou o mamilo é essa estrutura mais pontiaguda que nós temos ao meio da areola, que é onde desembocam, né, esses ductos de leite. Em relação à areola, essa estrutura de coloração mais escura que nós temos nas mamas, ela possui diversas glândulas, né, sebáceas, sudoríparas e acessórias, como as conhecidas glândulas de Montgomery, que são esses carocinhos que nós temos na areola, tá? Que têm a função de lubrificar e proteger essa região. Então, é extremamente importante a gente orientar a mãe a não fazer a extração dessas glândulas, que muitas vezes elas acham que pode ser uma espinha ou qualquer outra coisa e podem tentar fazer a retirada. Então, é importante a gente estar falando com elas, estar orientando que isso faz parte da anatomia da mama e que ela é responsável pela lubrificação e proteção dessa região. E também, né, aproveitando esse momento dessas orientações, a gente orientar ela a não fazer uso de cremes, óleos e outras substâncias na região da mama, porque muitas vezes elas acham que vão estar hidratando essa área, mas elas vão estar aumentando o risco de desenvolver algum tipo de intercorrência, alguma fissura, algum trauma, porque quando elas passam esses tipos de produtos, essa região vai ficando cada vez mais fina, a pele vai ficando cada vez mais fina. Então, é importante elas não passarem nenhum tipo de produto, somente as glândulas de Montgomery são capazes de fazer a hidratação e a lubrificação dessa região. E o próprio leite, quando essa mulher já iniciou o aleitamento materno, né, após o nascimento da criança, ela passar o próprio leite nessa região já também vai fazer esse papel de hidratação e lubrificação. Cada mulher vai ter um tipo de papila ou um tipo de mamilo. E nós, como profissionais de saúde, a gente precisa ficar atento para orientar em relação a esse tipo de mamilo. O primeiro tipo de mamilo é o mamilo protuso ou mamilo normal. Ele também, vocês podem encontrar na literatura ele chamado de normal, porque ele é o mais comum entre as mulheres. Cerca de 92% das mulheres apresentam esse tipo de mamilo.
E ele se apresenta de forma bastante saliente, como vocês podem ver aqui nessa imagem ao lado, bastante saliente e delimitado. A gente consegue ver exatamente onde começa e aonde vai terminar esse mamilo. O segundo tipo de mamilo é o semiprotuso, que, diferente do primeiro, ele se encontra um pouco menos saliente e a gente não consegue identificar aqui nessa imagem, né, onde começa e onde termina. Apesar dele ter essa pequena elevação, a gente não tem tanta delimitação como esse primeiro. Então, ele se diferencia em relação a isso. Mas, quando a gente faz estímulos, né, através de técnicas de sucção ou a própria sucção da criança, vai fazer com que esse mamilo fique um pouco mais protraído e ele permanece protraído um pouco mais. Esse terceiro tipo de mamilo, o mamilo falso ou pseudo-invertido, também como ele é chamado, ele, por mais que a gente faça estímulos, ele vai ficar protraído um pouco no início desses estímulos, mas após ele vai voltar a ficar invertido ou quase plano. Ele não permanece, tá? E ele é posicionado mais para dentro da auréola. E o mamilo invertido, ele tem essa característica principal de fazer essa covinha ao centro do mamilo. E mesmo que a gente faça estímulos a esse mamilo, vocês podem ver aqui essa covinha também, mesmo que a gente faça estímulos, esse mamilo ele não fica saliente, ele não vai protrair, ele vai permanecer invertido. E ele é justamente o oposto daquele primeiro que eu falei com vocês, o protuso. Só vou voltar um pouquinho. Em relação ao mamilo protuso, a principal orientação e a principal importante que a gente fique atento, principalmente em relação à pega, é porque quando essa criança ela vai fazer a pega correta, se ela não souber, né, se a mãe ainda não tiver ainda orientada e não souber fazer a pega correta, a boca da criança ela vai pegar no mamilo, mas pode escorregar. E quando ela escorrega, ela vai encontrar um mamilo ali na ponta. Então, ela vai segurar naquele mamilo, vai fazer a pega incorreta, porque não é no mamilo que essa criança precisa pegar, e vai segurar nesse mamilo e vai acabar ocasionando traumas. Então, principalmente nesse tipo de mamilo, apesar dele ser bastante saliente, a criança pode pegar somente nele e ocasionar traumas e não fazendo a extração desse leite eficientemente. Então, a gente precisa ficar atento em relação a essa pega. Já o mamilo falso e o pseudo invertido, eles são comumente falado, né, que eles estão mais difíceis para a criança conseguir pegar, mas justamente porque a boca dessa criança pode escorregar se ela não estiver numa pega adequada e ela não vai ter esse mamilo para segurar. Então, quando ela não tem esse mamilo para segurar, a mulher já consegue identificar de cara que não está conseguindo amamentar. Então, ele solta, ela pega a mama da mãe e solta, porque não vai ter esse mamilo para ela segurar. Então, aí a mulher começa a ficar preocupada e vai procurar um profissional de saúde em relação a isso, que não está conseguindo amamentar. E no primeiro tipo de mamilo, ela acha que está conseguindo amamentar, apesar de sentir muita dor, porque essa pega inadequada vai causar muita dor, ela continua acreditando que está conseguindo amamentar. Então, assim, o que eu preciso deixar claro para vocês é que, independente do tipo de mamilo que essa mulher vai apresentar, nenhum deles vai contraindicar a amamentação. O invertido e o pseudo-invertido, eles podem dificultar o início do processo lactacional, mas eles não vão atrapalhar durante toda a amamentação, porque a criança ela precisa pegar a maior parte da areola e não o mamilo. Então, independente do tipo de mamilo, se ela tiver com uma pega adequada, ela vai conseguir amamentar corretamente da forma eficiente. Em relação às posições, eu não posso falar que a posição X ou a posição Y é a mais adequada, porque nós vamos ver mais à frente que a posição adequada é aquela que a mulher se sentir mais confortável para estar fazendo a amamentação. O que nós precisamos fazer é apresentar essas posições para a mãe. E aí ela vai treinar todas essas posições e vai ver qual é a melhor para que ela consiga fazer a amamentação da forma que ela desejar. Então, a gente vai ver um pouquinho agora em relação à fisiologia desse processo, né? Ela é dividida em 3 fases. A primeira delas é a mamogênese, a segunda é a lactogênese e a terceira é a lactopoiese. Na mamogênese,
ela se caracteriza pelo desenvolvimento dessa glândula mamária, que vai começar lá na puberdade e só termina quando essa mulher atingir o climatério. Durante a puberdade, nós vamos ter a ação de diversos hormônios. O estrogênio e a progesterona são os dois principais nesse processo, né? O estrogênio ele vai estar fazendo, então, a proliferação dos canais mamários, enquanto a progesterona vai promover o crescimento e a expansão alveolar. Quando essa mulher entra no período gestacional, nós vamos ter a formação da placenta, e essa placenta vai estimular, vai aumentar a produção de estrogênio e progesterona. Então, esses efeitos do estrogênio e da progesterona, eles vão ser mais intensificados. Então, ela vai ter uma maior proliferação dos canais e um maior crescimento e expansão desses alvéolos. E aí, isso tudo é preparando a mama para as outras fases. E também, com a presença da placenta, a gente tem a elevação da prolactina. Só que a prolactina, durante essa primeira fase, ela não faz a ação dela, que é a produção láctea. Ela só é aumentada gradativamente no organismo materno até o momento do parto. Então, durante a gestação, essa prolactina ela vai se aumentando progressivamente. A segunda fase, então, é a lactogênese, que é o início dessa lactação. Como eu falei anteriormente, a prolactina ela não consegue agir por causa dos efeitos da progesterona, que vão impedir essa ligação da prolactina nos seus receptores nas células mamárias. E quando a gente tem o nascimento e a saída dessa placenta, esses níveis de progesterona e prolactina eles começam a cair. E quando essa prolactina cai, a progesterona cai, a prolactina consegue fazer a sua ligação nos seus receptores, dando início ao processo de lactação propriamente dito, né? Dando início a essa segunda fase, que é a lactogênese. E durante os primeiros dias após o parto, os 2 dias após o parto normal, essa mulher não consegue ver alterações visuais nessa mama, não sente diferença. A gente vai ter a saída do colostro, mas a gente não tem as alterações nessa mama propriamente dita. E é aproximadamente por volta do 3º dia que nós vamos ter o fenômeno chamado de apojadura, que é quando essa mulher começa a sentir essa mama mais pesada, mais congesta, a mama vai ficar quente, endurecida, tá? Que é o processo da apojadura, que é caracterizado, é definido como sendo, então, um processo fisiológico, tá? É importante a gente saber que isso é fisiológico, que é caracterizado por essa grande afluência do leite na mama da puérpera, essa descida desse leite na mama da puérpera. E é um processo fisiológico, não é patológico. E a terceira fase, então, é a manutenção da lactação, que é justamente quando essa prolactina, que foi gradativamente aumentando no organismo materno durante a gestação, aí na segunda fase a gente vai ter a apojadura, e após a apojadura a gente já não tem mais, né, após o nascimento, a gente já não vai ter mais a progesterona estimulando a produção da prolactina. Então, a gente precisa fazer essa manutenção da lactação através dos reflexos neuroendócrinos que vão ocorrer, que está diretamente ligado com a frequência dessas mamadas e a duração dessa mamada. Porque quando essa criança faz a sucção da mama, vai estimular o eixo hipotalâmico e hipofisário a liberar esses 2 hormônios que são fundamentais, né, que são os hormônios principais no processo da amamentação, que é a ocitocina e a prolactina. E é importante a gente entender que na manutenção da lactação, na lactopoiese, a mama ela não é estoque, a mama é uma fábrica. Então, quanto mais essa mulher amamentar, mais vai ter esse estímulo no eixo hipotalâmico e hipofisário a liberar a ocitocina e a prolactina, que vão ser responsáveis, a gente já vai ver a função desses 2 hormônios. Então, a gente fala para essa mãe, a gente orienta essa mãe que a mama não é estoque, ela não pode ficar sem amamentar achando que vai ter leite. Não, ela é uma fábrica. Então, quanto mais ela amamentar, mais ela vai ter leite para ofertar ao seu filho. Então, para amamentar, e se ela também fizer estímulos, fazer a extração desse leite, retirar esse leite, tudo isso são estímulos para aumentar a produção láctea, mas é obviamente que a amamentar é o principal fator por causa desses reflexos que a gente precisa ter para a produção do leite.
A prolactina e a ocitocina, então, são os dois hormônios do processo da amamentação, os principais, né? E a prolactina ela é responsável pela produção do leite e é produzido pela adenopófise. Como eu falei, na manutenção a gente já não vai ter mais a placenta estimulando a produção da prolactina. Então, a gente precisa que tenha esses estímulos para que a gente tenha uma boa quantidade de prolactina nesse organismo, porque a prolactina plasmática ela vai ter uma queda após esse parto. E uma outra ação da prolactina é inibir a ovulação. Então, quando essa mulher está em uma amamentação em livre demanda, frequente, né, em mamadas frequentes, em livre demanda, em aleitamento materno exclusivo, e ela não estiver menstruando, ela estiver em amenorreia lactacional, ela não vai ovular. Porém, qualquer coisa que faça alteração desses níveis da prolactina podem fazer ela ovular. Então, isso é extremamente arriscado, porque qualquer coisa pode fazer essa prolactina cair, diminuir, como, por exemplo, aumentar os espaços entre as mamadas, ficar muitas horas sem amamentar. Então, a gente sempre orienta a fazer a dupla proteção para não ter uma nova gestação, né? E a ocitocina, ela é responsável pela ejeção desse leite, e ela é produzida pelo hipotálamo. Então, não adianta essa mulher ter prolactina e não ter ocitocina, porque se ela tem leite, se ela tem prolactina, e ela não tiver a ocitocina, esse leite não vai ser ejetado, ela não vai conseguir também amamentar. Então, é fundamental esses dois hormônios juntos para a amamentação. E essa ocitocina ela vai agir, então, contraindo, né, as células alveolares ao redor dos alvéolos para que esse leite seja ejetado para fora da mama, seja ejetado para dentro da boca da criança no momento da amamentação. E como essa prolactina a gente consegue estimular a sua produção, como a gente pode fazer para aumentar? Né? Principalmente uma pega correta, porque quando essa mulher está realizando a pega correta, ela consegue esvaziar essa mama, e quando ela esvazia essa mama, aumenta a produção de prolactina. Livre demanda, o bebê vai mamar a hora que ele quiser e durante o tempo que ele quiser, e amamentar durante a noite, porque é justamente durante a noite que nós vamos ter o aumento da produção de prolactina pela glândula adenopófise. Então, amamentar durante a noite faz com que ela produza ainda mais prolactina. E a ocitocina, né? O que a gente faz para poder aumentar essa produção? A ocitocina ela é conhecida como o hormônio do amor, né? Ela está muito ligada às emoções que as pessoas sentem. Então, quando essa mulher ela olha para o seu filho, ela escuta os sons que ele produz, ela toca nele e ela pensa nele, tudo isso vai fazer com que a ocitocina esteja lá em cima, vai aumentar a produção de ocitocina. Porém, algumas emoções também são capazes de inibir essa produção, diminuir essa produção. Como, por exemplo, a dor, né? Quando essa mulher está com uma pega inadequada, ela vai sentir muita dor. Então, isso vai fazer com que a produção de ocitocina seja diminuída no seu organismo. Ansiedade, dúvidas. Então, é extremamente importante que nós, como enfermeiros, tenhamos uma escuta ativa e qualificada para poder sanar as dúvidas que essa mulher vai apresentar para a gente, diminuindo a ansiedade que ela apresenta, para que essa produção de ocitocina não seja afetada. E o estresse e a solidão. Por isso, durante o processo da amamentação, é importante ela ter uma rede de apoio, seja o companheiro ou a companheira, ou um familiar, uma amiga, qualquer pessoa que possa ser essa rede de apoio, porque se vocês não sabem, só dessa mulher conseguir tomar um banho tranquila, comer tranquila, sem estar preocupada se a criança está bem, ou sem a criança ali no colo chorando, isso tudo já faz uma diferença muito grande para a vida de uma mãe. Então, não é só a diferença física, né, que vai fazer, vai impactar na vida dela, mas se impacta também na produção do próprio leite, na produção da ocitocina. Então, é extremamente importante que essa mulher tenha uma rede de apoio durante o processo da amamentação. E agora que a gente já falou sobre tudo isso, a gente precisa conhecer os tipos de leite. O primeiro deles é o colostro,
e ele começa a ser produzido ainda durante a gestação, justamente por causa desses níveis de prolactina que vão aumentando, apesar dele não conseguir se ligar efetivamente nas suas células, nos seus receptores, a mulher já começa a ter uma pequena produção durante essa gestação, e ele continua até cerca de 7 dias após o parto. Ele tem essa coloração mais amarelada, como vocês podem ver aqui nessa imagem ao lado, devido às altas concentrações de beta-caroteno que esse leite vai apresentar, e ele tem uma alta densidade. É produzido cerca de 100 ml por dia, né, de 2 a 20 ml por mamada. E ele vai ter, né, vai conter mais anticorpos e células brancas do que o leite maduro. Por isso que muitas vezes as pessoas, né, vocês podem ouvir profissionais falando que essa primeira vacina que o bebê vai receber é o colostro, por causa dessas altas concentrações de anticorpos e células brancas que esse leite vai ter para o bebê. Ele também vai ter mais proteínas e menos gordura do que o leite maduro. E outra característica importante desse tipo de leite é que ele é laxativo, ele tem esse efeito laxativo, o que ajuda a prevenir a icterícia neonatal, porque ajuda a liberação de mecônio de forma mais rápida e mais fácil. E ele também vai ter fatores de crescimento que vai ajudar na maturação dessa criança. O segundo leite é o leite de transição, como o próprio nome dele já diz, é a transição entre o primeiro e o terceiro tipo de leite, leite maduro. E ele vai ter essa composição mudando gradativamente até atingir o leite maduro. Ele é produzido de 5 a 7 dias após o parto, e ele vai ter essa coloração mais branca do que o colostro, justamente porque ele está se transformando, né? Ele está em transição. E ele vai ter menos níveis de proteínas e mais níveis de gordura e açúcar do que o colostro. O terceiro tipo de leite é o leite maduro, que ele é produzido do 7º ao 10º dia após o parto. Ele é produzido cerca de 700 e 900 ml por dia, e ele vai ter essa aparência mais branca e mais aguada, e tem esse sabor ligeiramente adocicado, tá bom? E a composição dele vai variar de mulher para mulher, justamente porque lembra que eu falei lá no início que o leite ele é um fluido vivo e multifuncional, então ele vai se adaptar às condições desse bebê. Então, cada bebê vai ter uma condição de saúde, então ele vai estar adaptado para o seu filho. Então, se eu tenho um filho de 2 meses hoje, e a Fernanda, que é a outra palestrante, ela tem um filho também de 2 meses, eles nasceram no mesmo dia, no mesmo local, né, coincidências do destino, e eles têm 2 meses hoje. Mas o meu filho ele tem um problema de saúde, ele está passando por um processo infeccioso. Então, o meu leite ele vai ter mais fatores de proteção do que o leite da Fernanda, porque ele vai estar adaptado para o meu filho. E ele também vai mudar de mamadas a mamada. Então, ele vai, durante a própria mamada, ele vai se alterar. Então, durante a própria mamada, ele vai ser classificado como leite anterior e leite posterior. O leite anterior é aquele que vai ter um maior teor de água, que vai trazer essa hidratação para essa criança, e o leite posterior, o leite que vai ter maior teor de gordura, que vai trazer a saciedade para essa criança. E aí entra novamente o mito do leite fraco, porque muitas vezes as mulheres elas não são orientadas que deve primeiro esvaziar a mama para só depois, se o bebê ainda quiser, ofertar a outra mama. Então, acaba que quando essa mulher não tem essa orientação e não sabe disso, ela faz com que essa criança só tenha acesso, né, só consiga se alimentar com um tipo de leite, faltando o segundo. Então, a criança chora não é porque o leite da mãe é fraco, porque, como eu falei, não existe leite fraco. Ela chora justamente porque ela está sentindo falta desse outro tipo de leite, independente do leite que seja. Então, é extremamente importante a gente orientar essa mãe a só ofertar outra mama, se a criança quiser, após esvaziar a mama que ela está ofertando. Não ofertar a outra sem esvaziar a primeira. E vocês podem ver por aí pela internet alguns autores falarem, né, que o leite anterior ele não vem antes do leite posterior. Tem alguns autores que falam isso que eu já vi. Só que eu utilizo o manual do Ministério da Saúde, tá? O caderno de atenção básica do Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde lançou recentemente um novo caderno de atenção, que eu posso botar o link para vocês aí no chat.
que ele fala sobre o leite anterior e o leite posterior, e ele trata que o leite anterior vem antes do leite posterior. Então, eu trabalho com essa definição do Ministério da Saúde, mas alguns outros autores podem falar outras coisas que vocês podem ouvir pela internet, tá? Então, só para não gerar essa dúvida, eu estou trabalhando pelo Ministério da Saúde, que fala que o leite anterior vem antes do posterior. Mas independente de qual leite venha primeiro, para vocês não ficarem confusos, a orientação é a mesma. A mulher precisa esvaziar uma mama para só depois ofertar a outra se a criança desejar. Aqui são os 3 tipos para vocês verem. A coloração já se diferencia bastante, né? O colostro ele é bem mais amarelado do que os outros 2. E o 4º tipo de leite é o leite do bebê pré-termo, que por esse leite, né, por o leite materno, ele se adaptar ao bebê, o leite do bebê pré-termo não teria como ser igual ao do bebê a termo, porque esse bebê ele tem outros tipos de demanda. Então, o leite da mãe do bebê pré-termo ele vai ter um maior nível de lipídios e calorias devido a essa necessidade de crescimento que essas crianças apresentam e um menor teor de lactose, porque essas crianças têm uma maior dificuldade de digestão. Então, esse leite ele é adaptado para eles. E ele é rico em proteínas, IgA e lactoferrina. E é extremamente importante a gente saber, né, que o Ministério da Saúde ele recomenda que o leite materno seja ofertado para esses bebezinhos pré-termos. Não de forma, né, no seio da mãe, muitas vezes essas crianças não podem, né, ir direto ao seio materno, mas nós temos outras formas de ofertar um leite a um recém-nascido pré-termo que não seja diretamente em seio materno. Só que não caberia falar aqui, porque são outras diversas formas que têm as suas particularidades. Obviamente, se alguém tiver dúvida, quiser entrar em contato comigo pelo e-mail, fique à vontade, respondo com maior carinho, maior atenção em relação a essas outras formas de ofertar o leite materno, mas que não caberiam aqui na apresentação nesse momento. Mas a gente precisa saber que é, sim, recomendado ofertar o leite materno para esses bebezinhos pré-termo, devido a todos os fatores de proteção que esse leite vai ter. E aí eu falei, né, várias vezes durante a apresentação sobre a tal da pega correta. Eu não sei de qual período vocês são, então eu não sei se vocês já têm conhecimento em relação à pega. Então, se vocês não têm esse conhecimento, vocês podem estar se perguntando, tá bom, Josiane, você já falou várias vezes sobre a pega correta, mas o que é isso, né? O que é essa pega correta? A pega correta nada mais é do que a forma correta que essa criança precisa abocanhar o seio da mãe para fazer a sucção adequada desse leite. E a gente tem alguns pontos importantes para observar em relação a essa pega, para ter certeza que essa criança está com uma pega correta. O primeiro ponto, né, para iniciar uma pega adequada, é essa mãe estar confortável junto com seu filho, né? Essa mãe ela precisa estar num ambiente confortável, essa mãe precisa estar se sentindo confortável para iniciar esse processo, para iniciar a amamentação. E esse bebê ele precisa estar bem apoiado, tá? Esse é o primeiro ponto de uma pega adequada. Esse bebê, então, logo em seguida, né, a mãe precisa colocar esse bebê de frente para ela, que a gente fala que é a posição barriga com barriga, tá? E com a cabeça e o tronco alinhado. Então, eu quero que vocês vejam essas imagens, né? Aqui a mãe está numa posição cavalinho e o bebê está bem apoiado, ela está confortável e ele está bem alinhado. A cabeça e o tronco dele está bem alinhado, como essa linha vermelha que eu coloquei na imagem. E essa daqui está em outra posição e ele continua bem apoiado, barriga com barriga e cabeça e troncos alinhados. Então, independente da posição que essa mãe vai escolher para amamentar, essa criança ela precisa estar alinhada. Porque imagina como deve ser desconfortável a gente se alimentar com a cabeça virada para um lado e a barriga virada para o outro. Deve ser muito ruim, né? Então a gente precisa ter esse alinhamento justamente para proporcionar um conforto durante esse processo para o bebê, para não atrapalhar esse momento. E aí a gente pode utilizar também de almofadas de amamentação para apoiar essa criança. Se não tiver almofada de amamentação, um travesseiro, uma coberta bem enroladinha, fofinha, para poder estar apoiando essa criança para, então, iniciar a amamentação.
O terceiro ponto, né, é que esse bebê precisa abrir a boca para pegar o seio da mãe. Só que muitos bebês, às vezes, eles não têm esse reflexo de abrir e procurar o seio quando a gente já coloca ele na posição de amamentar de frente para a mama. E a gente precisa fazer esse estímulo. E a gente faz esse estímulo encostando a papila, o mamilo, no lábio inferior desse bebê. Quando a gente encosta esse mamilo no lábio inferior, essa criança já abre a boca procurando a mama. E aí a gente só encaixa, né? Encaixa a boquinha do bebê no seio da mãe. Quando a gente faz esse encaixe, a gente precisa ficar atento que essa areola ela fica visível, né, acima da boca do bebê, tá? Ela vai ficar mais visível acima. A boquinha desse bebê vai estar bem aberta e esse lábio virado para fora, que é a chamada boquinha de peixe. Nós vamos ver nas imagens a seguir qual é essa boquinha de peixe. É esse lábio virado bastante para fora. E esse queixo vai estar bem próximo da mama da mãe. Esse queixo não pode estar distante da mama. Aqui são as outras posições que essa mulher pode estar utilizando, né, para fazer a amamentação, mas em todas elas o bebê está bem apoiado e alinhado. Em todas elas ele precisa estar alinhado, independente da posição que ela utilizar. E aqui é a pega correta, né? A gente pode ver a boquinha de peixe, tá vendo? Os lábios virados para fora. Aqui na imagem a gente não consegue ver essa areola na parte de cima, porque a foto foi tirada de lado. A bochecha dessa criança, quando ele está numa pega correta, ela vai se encher. A gente consegue ver essa bochecha enchendo e esse bebê deglutindo. A gente consegue observar esses pontos, né? E esse narizinho vai estar livre para ele respirar, né? Isso é importante também para esse momento. E o queixo, tá vendo? Bem próximo da mama da mãe. E quando ela está com uma pega inadequada, a gente também tem esses sinais de uma pega inadequada, né? As bochechas dessa criança vai se mostrar bem encovadas para dentro, ela vai fazer essas covinhas no meio. A gente vai escutar ruídos da língua dessa criança, então, devido à entrada de ar, então essa boca não está bem vedada na mama, né? Está entrando ar, ela não está conseguindo fazer a sucção adequada desse leite. E também essa mama, durante a amamentação, ela vai apresentar essas deformidades, né? E vai ficar muito esticada. E quando esse bebê solta a mama, o mamilo vai estar achatado, ou ele vai estar esbranquiçado, ou ele vai estar com algumas estriazinhas vermelhas. Isso é sinal que a criança está pegando só no mamilo. E como eu falei anteriormente, a gente não pode deixar ela pegar só no mamilo, porque além de ocasionar traumas nesse mamilo, ela não consegue fazer a sucção adequada desse leite por conta da anatomia da mama. E o principal sinal, né, a principal queixa dessa mulher quando ela está com uma pega inadequada é a dor. A mãe fala, né, relata para a gente que ela está sentindo muita dor durante a amamentação. E isso não é normal. Então, quando ela chegar para vocês falando que está com dor durante a amamentação, podem procurar os sinais da pega adequada, podem procurar os sinais de uma pega inadequada. Porque durante a amamentação ela não pode sentir dor, tá? Ela vai sentir algumas coisas durante a mama, justamente porque o bebê faz essa força para tirar o leite, mas não é dor. Dor não. Dor é sinal de pega inadequada. Aqui essa imagem maior, né, para vocês verem. A boquinha, esse risquinho aqui está demonstrando que a bochecha dele está encovada. E aqui a diferença de uma pega adequada de uma pega inadequada. Na pega adequada, a gente tem a boquinha dele em forma de peixe, o queixo está próximo à mama, né, bem próximo da mama, e a criança está com a expressão bem relaxada. Nessa segunda foto aqui, nessa segunda figura, a gente pode ver que a criança, além de estar com essa aparência, né, de que está bem irritado, ela está pegando apenas no mamilo, não na maior parte da areola, e ela vai estar distante da mama, o queixo está distante da mama. Isso são sinais de pega inadequada. E quando a gente verifica esses sinais de pega inadequada, a gente precisa retirar essa criança da mama para iniciar a colocação na mama novamente. Para fazer essa retirada, a gente não pode simplesmente puxar a criança, porque como ela está segurando apenas o mamilo, ela faz uma força nesse mamilo. Se a gente puxar, a gente pode acabar machucando ainda mais esse mamilo.
Então, para a gente poder tirar essa criança da mama durante uma pega inadequada, a gente introduz, né, o dedo mínimo no cantinho da boca dessa criança para soltar delicadamente ela do seio da mãe, não puxar. Aqui foram as minhas referências, tá? Utilizados para a apresentação. Se vocês quiserem, é só entrarem em contato comigo por esse e-mail que está aqui abaixo, tá? Que eu vou botar no chat depois, que eu envio as referências para vocês darem continuidade nos estudos. Se tiver dúvidas, quiserem conversar sobre aleitamento materno, qualquer coisa, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo pelo e-mail, que eu vou responder com o maior carinho e maior atenção. Muito obrigada. Parabéns, Josi, foi ótimo. Parabéns pela Obrigada. explicação. Espero Foi que muito boa a vocês sua tenham apresentação. entendido e que tenha contribuído. Não, foi ótimo, muito explicativa, gostei muito das ilustrações, foi muito bom. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer esclarecer algum ponto? Fiquem à vontade. Você está conseguindo ver aí os comentários? Tô vendo. Tá. Uma mulher que não gestou, mas induziu a lactação também tem essas 3 fases? Então, é diferente, porque como ela não gestou, ela não vai ter essa placenta, então essas 3 fases da fisiologia, elas são, né, interrompidas. Ela vai ter, o leite materno vai ser de tão boa qualidade como se ela tivesse gestado, porém é diferente, não é igual, tá? Ela vai entrar com medicação, tudo é diferente o processo para que ela consiga fazer o aleitamento, mas a manutenção da lactação é normal. A partir do momento que ela consegue fazer a produção láctea, ela precisa estimular, ela precisa ficar atenta a esses sinais, né, da pega correta, pega incorreta. Quanto mais amamentar, ela vai mais produzir leite, e isso se mantém. Mas aquelas fases que está relacionada à gestação não ocorre. Porque é justamente a placenta que vai produzir, né, que vai aumentar a prolactina e vai fazer com que essa mama seja preparada do período gestacional. E como ela não tem essa placenta, esse processo é interrompido, né, não é realizado. Mas o leite é de mesma qualidade do que o de uma mãe que gestou. De nada, Excelente. Letícia. Muito boa Obrigada pela pergunta. pergunta. Muito boa. Mais alguém quer esclarecer algum ponto? Fazer algum comentário? Contar uma experiência pessoal também? Fiquem à vontade. Foi ótimo. Bem, fiquem à vontade para interagir. Eu vou fazer minha parte da apresentação, vocês vão poder continuar interagindo. A Josi vai continuar, né, Josi? Isso aí. Então a gente vai estar aí até o final. Até o final. Eu sugiro fazer um intervalo, seja 2 minutinhos, para a gente poder ir no banheiro, beber uma água, esticar as pernas, acordar um pouquinho. E aí, quando eu volto, eu começo com a minha apresentação, tá bom, gente? Não vai demorar, não. 2 minutinhos, 2 a 3 minutinhos. Tá, ok. Então, 10h48. Até já.
Olá, retornando. Aqui a gente é pontual, certinho. Espero que tenha dado tempo aí de vocês beberem uma aguinha, ir ao banheiro, acordar um pouquinho. Só passando a orientação que ao final da aula eu vou disponibilizar o formulário de presença pelo bate-papo e ele vai ficar disponível por mais 10 minutinhos após o final da aula. E também vou disponibilizar um formulário de avaliação da aula, que não tem nada a ver com a Unirio, é uma coisa bem mais pessoal mesmo, para a gente poder aprimorar. Então, espero que já tenha dado tempo de vocês retornarem. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vou pedir que as dúvidas vocês podem mandar pelo chat, que eu vou estar acompanhando aqui, tá bom? Interações, fiquem à vontade para interagir, compartilhar experiências pessoais, profissionais. Então, agora eu vou falar, a Josi já deu uma ótima introdução, né, sobre o aleitamento, os conceitos mais básicos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a atuação, né, do enfermeiro e um pouquinho desse contexto da pandemia. O que alterou aí as recomendações. Antes disso, gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Fernanda Sandes, eu sou enfermeira formada em 2012 pela Universidade Gama Filho. Depois disso, eu fiz especialização em UTI pela UERJ, vi ali que não era o que eu queria, e em seguida, em 2014, eu fiz residência obstetrícia pela UFRJ, me formando em 2016. E aí me apaixonei pela área materno-infantil, fiz trabalho voluntário no Banco de Leite Humano da Fiocruz, no Instituto Fernandes Figueira. E hoje em dia sou enfermeira do ambulatório de pediatria do HUGG, que é o Hospital Universitário da Unirio. Já trabalhei como consultora de amamentação em atendimento particular também, tenho afinidade com o tema e gosto de estudar. E atualmente sou mestranda da Unirio também em enfermagem, da turma da Josi, inclusive. Gostaria de saber quem são vocês. Pessoal que está aí, se puder responder no chat, da onde vocês são, qual curso, qual período que vocês têm, por que vocês se interessaram pelo tema de aleitamento materno, podem compartilhar comigo, que aí é bom que a gente troca, eu sei para quem que eu tô dando aula, para quem que eu tô falando, a experiência que vocês têm. E aí, gente? Esperar aqui alguém interagir comigo. Tem alguém aí? Que eu vi que na inscrição tinham só 4 inscritos. Eu estou bem surpresa e feliz que aqui na sala tem mais gente, tem mais 10 pessoas. Que bom, é um tema, né, bem interessante, que bom que vocês estão aqui se interessando. A Ana Clara respondeu. Ela está no 10º período de enfermagem e quer fazer obstetrícia. Que bom, Ana Clara, muito bom. É sempre bom a gente encontrar pessoas da nossa bolha, né, da mesma área que a gente, que tem afinidade pelos mesmos temas. Seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Mais alguém quer compartilhar? A Letícia, ela é do 10º período também e quer fazer NEL, gosta muito da temática de amamentação. Que bom, Letícia. NEL é outra área também bem interessante e a amamentação para a área de NEL realmente é muito relevante. A Maiara. É enfermagem também do 10º período e, gente, vocês devem tudo ser da mesma turma, né? No momento, faz estágio na UTI NEL, lá no Gafre, e durante o estágio teve algumas dúvidas sobre o assunto. Ai, que bom! Que bom, Mayara, que você pôde vir, né? E espero que a gente possa estar esclarecendo alguma das suas dúvidas. A Mariana é do 8º período da enfermagem também, da Unirio, e também quer fazer obstetrícia. Tá? Faz parte do projeto de extensão, Mariana, da Lilian? Deve ser, iniciativa do Hospital Amigo da Criança, né?
Ah, sim, que legal. Talvez você já deva até ter me visto por lá e eu ter te visto também, né? A Lília está sempre compartilhando com a gente. A Camila é enfermeira formada. Ih, que legal, Camila, parabéns, formou na terça-feira e quer fazer residência de NEO. A Ana Clara disse que se apaixonou por obstetrícia na maternidade lá da HUGG. Ah, vocês são da mesma turma, que bom. O Matheus é do 10º período, acha a temática relevante para abordar no pré-natal, que é a área que quero seguir. Ah, Matheus, que bom também, tá vendo? Tantas áreas a gente podem ser beneficiadas desse assunto, né? Ah, já participou comigo de uma consulta de aleitamento materno, Mariana. Que bom! Ah, que legal. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui, né? Uma honra. Então, gente, obrigada. Agora eu sei mais ou menos quem são vocês. Vamos dar continuidade. Fiquem à vontade para ir interagindo no chat durante a apresentação, tá? Que eu vou interagindo com vocês. Então, os benefícios da amamentação, né? Só para contextualizar, os benefícios da amamentação são inúmeros e eu trouxe aqui alguns para pontuar, para dar início a essa aula. Então, assim, evita a morte infantil, também funciona como método contraceptivo, desde que seguido da forma correta. Diminui o risco, né, da hipertensão, do colesterol alto, diabetes. Evita infecções respiratórias no bebê. Diminui o risco de alergias, reduz a obesidade, reduz o sangramento pós-parto, promove o vínculo afetivo, é de menor custo, na verdade, custo zero, né? O melhor desenvolvimento da cavidade oral do bebê, tem um efeito positivo na inteligência, proteção contra câncer de mama, tem proteção contra câncer de ovário também. Então, assim, os benefícios da amamentação são inúmeros, tanto para dia de mãe e bebê, quanto para a sociedade, para a família, enfim, são incontáveis, são realmente muitos. Pena que nós profissionais temos um pouco essa noção, mas infelizmente a sociedade não tem tanto acesso a essa informação. Então é muito importante que todo contato que a gente tiver, seja com uma mulher gestante no pré-natal, ou uma puérpera, ou alguém que você vai atender que tem uma irmã que teve um filho, ou que está grávida, ou que está amamentando, é sempre importante a gente abordar sobre a importância e os benefícios do aleitamento materno, para a gente trazer essa informação para o máximo de pessoas possíveis, para que a sociedade também possa apoiar essa mulher. Trouxe um pouquinho aqui de como é a situação da amamentação no Brasil, né? Então, a prevalência do aleitamento materno exclusivo, que é só o leite materno, mais nada, nem água, nem chá, nem nada, é só o leite materno, em menores de 6 meses de idade, em 1999 era de 26,7%. Em 2008, após a implantação de algumas políticas de aleitamento pelo Ministério da Saúde, a gente conseguiu evoluir para 41% no Brasil. E sobre a duração, né? A duração mediana da amamentação. Em 1975, era de 2,5 meses, ou seja, a amamentação ela durava aí até 2 meses e meio da criança, mas isso mudou um pouco de cenário. Em 2006, a gente conseguiu evoluir para 14 meses, foi um salto bem grande, né? Então, as diversas estratégias que foram utilizadas nessas últimas décadas, visando, né, uma maior adesão à prática de aleitamento materno, se mostraram eficientes. Porém, o Brasil ele ainda apresenta resultados aquém do preconizado pela OMS, ou seja, que é aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e manutenção da amamentação pelo menos até os 2 anos ou mais, tá bom? E de vida não alcançar os valores esperados. Então, na verdade, a gente melhorou muito o cenário, porém, a gente ainda está um pouquinho atrás aí do que é preconizado. Por isso, da importância da gente estar estudando sobre isso. Estava dando uma olhadinha aqui no chat para ver se teve mais alguma interação.
Eu trouxe aqui só para a gente ter uma noção, tá? Eu não sou muito fã de conceitos e definições, mas às vezes é importante para a gente saber do que a gente está falando. Então, trouxe a questão dos tipos, né, do aleitamento. Então, tem o aleitamento materno exclusivo, que, como eu já falei, é quando a criança recebe somente o leite materno direto da mama ou ordenhado, tá? Pode ser um ou outro. Mas se é só leite materno, é o leite materno exclusivo. E é isso que é preconizado até os 6 meses. Temos o aleitamento materno predominante, que é quando a criança ela recebe, além do leite materno, também recebe água ou bebidas à base de água, tá? Chás, infusões, por exemplo. E suco de frutas até também, não é o indicado, né? Antes dos 6 meses de idade. Mas após os 6 meses, isso daí já é inserido na dieta da criança, então a gente chama de aleitamento materno predominante. Aleitamento materno puro é quando a criança recebe o leite materno, independente de receber ou não os outros alimentos. O aleitamento materno complementado é quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido, com a finalidade de complementar, mas não substituir. Então, é como se fosse complementar. E o aleitamento materno misto, quando a gente fala de aleitamento materno misto, a gente está falando de que a criança recebe o leite materno e também outros tipos de leites, que é muito comum, né? Infelizmente, ainda é muito comum essa questão da gente dar complemento. O complemento ele é importante, ele existe para salvar, né, muitas situações, porém ele é usado muito de forma indiscriminada ainda, né? A confiança da mulher na amamentação, no leite dela, é muito minada pela essa indústria que está aí para vender. Então, é interessante que a mulher não confie em si, que a mulher não confie no seu próprio leite para ela poder comprar, né? Para ela depender de comprar, felizmente. Aí, só para ilustrar, eu trouxe um quadrinho aqui que ele compara um pouco dos nutrientes entre o colostro, que, como a Josi comentou, é aquele leite inicial, o leite maturo materno, e também o leite de vaca, que seria o complemento infantil, né? Então, aqui a gente pode perceber que, com relação às proteínas, por exemplo, o leite de vaca, ele tem muito mais proteína do que o leite materno, né? Só que são proteínas que não são tão digeríveis assim pela criança, acaba sendo até um excesso. Por isso e por outros motivos também, que o mais recomendado é o leite materno, que é de mais fácil digestão. Muitas vezes a mãe acha que o leite materno é fraco, por quê? Porque, na verdade, ele é digerido mais rápido e a criança tende a querer mamar com mais frequência. Por quê? Porque a digestão é mais rápida. Já o leite complementar, que é o leite de vaca, ele é muito mais difícil a digestão. O intestino do bebê não está tão preparado para digerir assim. Por isso que quando a criança mama o complemento, ela tende a dormir muito mais tempo, ficar muito mais saciada, porque na verdade aquela digestão está sendo mais difícil. Então, com as mães dos atendimentos que eu faço, eu costumo fazer a comparação. O seu leite, mãe, o leite materno, é como se fosse a salada que a gente come, né? Saudável e leve. Então, ela é saudável, ela é nutritiva, ela alimenta, mas ela é leve. Daqui a pouco você já está querendo consumir outra coisa. E o leite complementar, o leite de vaca, ele é como se fosse feijoada. É aquela que você vai comer, vai te deixar saciada por muito tempo, vai te dar um sono, você vai querer dormir, mas não é tão saudável assim. Então, eu tento fazer essa comparação para ilustrar um pouquinho elas entenderem. E não que o leite delas seja fraco. Isso aqui eu trouxe o quadro dos 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. São os 10 passos que são utilizados na iniciativa do Hospital Amigo da Criança, né, que os hospitais requerem esse título para, enfim, poderem ser referência em maternidade. Então, tem que seguir esses 10 passos. Então, assim, ter uma política de aleitamento materno que seja rotina, capacitar toda a equipe da saúde nas práticas para implantar, né, o aleitamento materno, informar todas as gestantes sobre o benefício do aleitamento materno, isso é muito importante, o manejo,
ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento. Então, você percebe que em vários momentos, em vários cenários, tanto com as mães quanto com a própria equipe da saúde, precisa dessa intervenção para a gente conseguir mudar essa cultura. Então, mostrar às mães no quinto passo, né, como que amamentar, né, como manter a lactação, não oferecer aos recém-nascidos alguma bebida ou algum alimento que não seja leite materno, a não ser que seja um caso específico e aí necessita de prescrição médica, né? É importante também praticar o alojamento conjunto, permitir que a mãe e o bebê fiquem juntos o máximo de tempo possível. Isso facilita muito a adesão ao aleitamento materno. Incentivar o aleitamento materno sob livre demanda, né? Hoje em dia, não mais como antigamente, que a criança ficava num berçário, num quarto separado, e aí, no horário pré-determinado pela equipe, a enfermeira ia lá, levava o bebê para a mãe para amamentar. Não é mais assim, agora eles ficam juntos e a livre demanda tem que ser incentivada. Tipo, você vai dar o peito para o bebê no momento que você achar que é necessário, que você perceber que ele quer, deixar ele à vontade. Não oferecer também bicos artificiais, chupetas, mamadeira, chuquinha, nada disso é incentivado, tá? Pela equipe, tudo isso para promover o aleitamento. E, por último, promover também a formação de grupos de apoio à amamentação da equipe. Então, eu trouxe esses passos aqui para vocês verem que, em todos esses cenários, em cada passo desse, o enfermeiro ele vai poder estar atuando. Então, em qualquer um desses passos, é muito importante o papel do enfermeiro. Então, nós, quanto profissionais da área da enfermagem, temos essa responsabilidade de promover de várias e diversas formas o aleitamento materno. E é nós trabalhando em conjunto, em promovendo em vários cenários diferentes, que poderemos fazer uma mudança dessa realidade. Então, assim, como é que o enfermeiro pode atuar, né? Na promoção e educação continuada, de forma efetiva, da própria equipe, da família que acompanha, sabendo ouvir. É muito importante que o enfermeiro saiba ouvir, saiba escutar de verdade a demanda daquela mulher, qual é a dificuldade. Não adianta o enfermeiro querer chegar e passar um monte de informação protocolada se não é a realidade daquela mulher, né? Se aquilo não se encaixa na realidade daquela mulher. Então, saber ouvir é muito importante. Como eu já disse, falar sobre a importância do aleitamento materno, intervir nas dificuldades. Então, você não precisa estar fazendo uma consulta de amamentação para você ver uma mãe com dificuldade e intervir. Você pode estar no alojamento conjunto, você pode estar na maternidade, você pode estar numa UTI NEO, você pode estar numa sala de espera. Se você vê que uma pega não está legal, que uma mãe está com dificuldade, que uma mãe está com dor, você pode chegar e informar essa mulher. Treinar a equipe, esclarecer os mitos. Então, muitos mitos ainda são presentes, então é nosso papel tá passando a informação correta para aquela mulher ou para aquela família, propor ações que sejam de acordo com o contexto daquela mulher, né? É muito ruim a gente passar uma informação encaixada numa caixa e é isso, toma, o que ela vai fazer com isso? Não é problema nosso, mas não é bem assim que funciona. Então, a gente tem que tentar entender as dificuldades e o contexto daquela mulher para poder nos adequar. Inclusive, saber se aquela mulher sabe escrever, sabe ler, antes de passar uma orientação escrita. Isso parece muito básico, mas passa pela questão da humanização também, né? Realizar planos de ação sistematizado. Então, você perceber, por exemplo, no meio de uma consulta de amamentação, você conseguir identificar quais são as maiores dificuldades daquela mulher e traçar um plano para ela, né? Não adianta você sair passando um monte de informação e deixar isso solto no ar. Aquela mulher está com milhões de coisas na cabeça. No puerpério, a mulher fica muito mais desconcentrada. Então, você só jogar informações não vai ajudar. Então, traça um plano de ação, coloca pequenas metas para ela conseguir cumprir. E aí, no próximo retorno da consulta, vê o que foi possível, o que não foi, readequa. Então, isso é muito importante a gente ter esse olhar e ter esse cuidado, né?
E também gerar confiança nas habilidades e capacidades da mulher. Também é nosso papel não só passar informações técnicas, mas trabalhar a confiança dessa mulher. Trabalhar como essa mulher se sente, o empoderamento dela, para que ela se sinta capaz, para que ela se sinta confiante, né, de fazer isso. E em quais momentos que a gente pode estar atuando dessa forma? No pré-natal, nas salas de parto, no alojamento conjunto, no retorno, quando a mulher retorna para a consulta de puerpério, sala de imunização, quando a criança vai tomar uma vacina, por exemplo. Se o enfermeiro está presente, por mais que não seja o enfermeiro da área materno-infantil, o enfermeiro está presente numa vacinação, na primeira vacinação da criança, perguntar como é que está a amamentação, mãe? Está tendo alguma dificuldade? A gente pode te ajudar de alguma forma? Na retirada de pontos, quando essa mulher fez uma cesárea e ela retorna para a consulta de retirada de pontos, que é por volta de 10 a 15 dias após, checar como é que está a amamentação, observar uma mamada, intervir nas próprias consultas de amamentação. E para quem, né? Para quem que o enfermeiro deve intervir? A gente costuma falar só para a mulher? Não, para a mulher, para a família e para a sociedade, ou seja, para todo mundo que você tiver a oportunidade. Então, se a mulher vai com a mãe, você intervém com a mãe também, ou com o marido, com o esposo, enfim, para todos é importante. Aqui eu trouxe um tópico muito importante sobre aconselhamento. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Alguém já ouviu falar sobre aconselhamento? Aconselhamento, alguém sabe o que é? Já ouviu, Ana Clara? Que bom. Então, aconselhamento é diferente de dar conselhos, né? Apesar da palavra induzir a gente achar que é isso, parece, né? Aconselhamento, eu vou dar uns conselhos aqui, mas na verdade não é isso. Na verdade, o aconselhamento nada mais é do que a nossa competência de se comunicar com aquela mulher de forma efetiva. Né? O que é se comunicar de forma efetiva? É fazer com que ela consiga entender a mensagem que você quer passar. Né? Então, não adianta a gente achar que falou o que tinha para falar se essa mulher não absorveu. E, gente, por incrível que pareça, para mim, essa é a parte mais difícil. É a parte mais difícil porque ela é muito subjetiva. Né? A técnica e a teoria, a gente estuda, a gente corre atrás do conhecimento. Se tem uma coisa que a gente não sabe, a gente aprende e fica ali. Né? O conhecimento ele se atualiza à medida que vai saindo algumas inovações na ciência e a gente atualiza e tranquilo. Só que você conseguir atingir diversas pessoas diferentes, você tem que treinar. É a parte mais difícil, você tem que se adequar ao contexto de cada pessoa, procurar entender quais são os valores dessa pessoa, como que essa pessoa enxerga o que você está falando, interpreta. Então, assim, para mim é a parte mais difícil mesmo, que é o que eu tenho mais dificuldade no dia a dia. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, né, que acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre. Eu acho que isso daqui pode ser empregado não só na nossa vida profissional, não só no aleitamento materno, mas para tudo, né? É importante para todo paciente que a gente for atender, para toda pessoa que a gente quiser se comunicar, a gente tem em mente esses passos aqui. Então, vamos lá. Comunicação não verbal, né? É sempre importante a gente estar interagindo com aquela pessoa ali naquele momento e dar sinais não verbais que você está compreendendo o que aquela pessoa quer dizer, fazer um gesto de afirmação com a cabeça, a pessoa está contando alguma coisa, você confirma que você está ouvindo, que você está prestando atenção, né? Expressão facial, você reagir ao que aquela pessoa está te contando. Porque imagina, gente, deve ser muito estranho você estar contando uma situação e o profissional tá parado, olhando para você com a mesma expressão, esperando você terminar de falar, né? Então, isso não estimula a pessoa a falar. O que a gente precisa é que essa mulher que está ali com dificuldade, ela fale. Quanto mais ela fala, mais informações você tem para entender o contexto dessa mulher. Então, tá demonstrando que tá ali presente, que tá ouvindo, que tá dando importância ao que ela tá falando, sorrir, fazer caras de, tipo,
surpresa, reações realmente ao que essa mulher está falando, né? Remover barreiras, isso nem sempre é possível, mas é muito importante, não é difícil de fazer. Por exemplo, mesas, papéis, né? Muitas vezes a gente está com um jaleco atrás de uma mesa, com uma prancheta, naquele lugar intocável de profissional de saúde, e a mulher do outro lado ela vai tender a se sentir mais distante de você, como se ela fosse apenas mais uma paciente que está ali no nível de hierarquia menor. Então, a gente tem que tentar, o máximo possível, eliminar essas barreiras para proporcionar uma interação melhor com essa pessoa que está ali. Deixar a pessoa mais à vontade, de falar o que ela quiser, deixar ela se sentir que não vai ser julgada, né? Porque eu sou um profissional, que eu estou ali de jaleco, que eu sou superior, que eu não vou ficar julgando. Então, tentar deixar essa mulher o mais à vontade, não só essa mulher, quanto a família que acompanhar, o mais à vontade possível. A Ana Clara compartilhou aqui que na APS acontece muito isso, da pessoa não saber explicar e ficar com vergonha. E nesse momento precisamos interagir para que ela não fique acuada com a situação e consiga se expressar. Isso é muito comum. Infelizmente, não é todo profissional que tem esse cuidado, esse olhar. Então, a pessoa muitas vezes chega diante do profissional, primeiro que a gente sabe que é tão difícil, né? No SUS, por exemplo, a pessoa conseguir, às vezes, ter acesso a uma consulta de qualidade. Muitas vezes as consultas são difíceis de marcar e quando acontece são muito rapidinhas, né? Às vezes é 15, 20 minutos. Então, quando o paciente chega ali, ele fica tenso, né? Ele fica nervoso, ele esquece coisas importantes que ele queria perguntar, que ele queria falar, ou não sabe se expressar direito, ou tem vergonha do julgamento. Então, é importante que a gente, nesse papel, a gente tente deixar o mais à vontade possível, ser mais descontraído possível, evitar usar termos técnicos demais, que isso tudo afasta a gente daquela pessoa. E não é isso que a gente precisa naquele momento. Vocês que estão no 10º período já tiveram oportunidade de interagir com pacientes? Já sentiram isso na prática? Como é que foi para vocês? Vocês sentiram essa dificuldade? Vocês sentiram a vontade para se aproximar do paciente? Vocês sentiram essa distância? Esperar alguém compartilhar. A Ana Clara já compartilhou aqui, que ela vivenciou isso. Mais alguém quer compartilhar? Ana Clara, eu vou sugerir que você abra o microfone ao final da aula, tá bom? Porque a gente está gravando e vai disponibilizar esse vídeo. Ao final da aula eu vou abrir esse espaço, aí você vai poder ficar à vontade para interagir. Enquanto isso, peço que continue através do bate-papo, mas guarda aí o que você quer falar, que no final a gente vai trocar essa ideia sim, tá bom? Obrigada. Então, podem escrever aí, eu vou dar prosseguimento. Uma linguagem acessível, né? Como eu falei, é importante também a gente evitar muitos termos técnicos, que isso, gente, a pessoa na hora, ela tem vergonha de perguntar, ela não vai perguntar o que significa o que você está falando, ela vai assentir com a cabeça, fingir que entendeu, e não vai adiantar nada o que você falou. Então, não adianta, né? A gente deixa os termos técnicos para a gente utilizar quando a gente estiver no meio acadêmico, tá? Outra coisa muito importante é a gente dar espaço para a fala dessa mulher, prestar atenção no significado do que ela está querendo dizer, né? Então, a gente precisa deixar essa mulher se expressar, precisa deixar essa mulher falar. Deixa ela falar, tem mulher que fala bastante e acaba sendo bom, porque no meio disso ela traz uma informação importante que, de repente, você nem ia lembrar de perguntar, né? Então, deixar a mulher falar e prestar atenção também no significado, o que está por trás daquilo que ela está querendo dizer, né? Muitas vezes a mulher traz uma dificuldade, mas por trás ela está demonstrando algum sentimento que está ali, entendeu? Está ali incomodando demais ela. E aí a gente faz um pouco esse papel, de tentar entender o que está por trás da fala daquela mulher. Muitas vezes a mulher está cansada, né? E ela está dizendo, a amamentação está muito difícil, não estou conseguindo. Porque ela está exausta, cadê a rede de apoio dessa mulher? Aí, de repente, cabe a gente, você está se sentindo cansada? Você tem alguém que te ajuda em casa? E aí, essa mulher, por esse caminho, ela começa, não tem, eu sou sozinha, eu tenho que estudar.
eu faço faculdade. Então, ali a gente começa a querer abordar, então, vamos trabalhar essa rede de apoio. Tem alguém que possa vir na próxima consulta com você para a gente conversar? Então, é por aí, tá? Importante também a gente evitar palavras que soem como julgamento, né? Isso está certo, isso está errado, não é bem assim, né? Nossa, muito mal. Então, isso às vezes a gente faz sem perceber, por força do hábito, mas é bom a gente estar atento a isso, porque quando a gente fala que está errado, a gente está, sem querer, minando a confiança dessa mulher. Né? Então, a gente tem esse tipo de cuidado, a gente pode sempre estar elogiando primeiro, muito bom a forma que você pegou, mas olha como a pega aqui pode ficar melhor. Sempre falando palavras positivas, sabe? Sempre tentando reforçar a confiança dessa mulher. Fazer perguntas abertas, né? Por exemplo, como o bebê mama? Como é que ele está mamando? Deixar a mulher falar. Porque se você pergunta, a amamentação vai bem? A tendência é ela responder sim. Né? Por mais que esteja até machucando, ela vai falar sim, só tá machucando. Pronto. E aí? Aí você vai ter que ficar fazendo questionário de detetive, né? Perguntando, não, como é que tá a amamentação? É uma pergunta aberta. Você deixa essa mulher livre para ela falar o que para ela é importante. Ela vai dizer, tá bem, mas ele acorda de noite, porque não sei o quê. Ou então ele tá demorando muito tempo para sair do peito. Aí ela vai ficar livre para falar o que ela quer. Então é muito importante a gente trabalhar com essas perguntas abertas como uma estratégia de deixar essa mulher se expressar, porque ela vai falar o que para ela é importante. Respeitar os sentimentos da mulher sem precisar necessariamente concordar ou discordar da sua fala. Então, quando a mulher vem, ela afirma, que o meu leite é fraco, não, porque meu leite é fraco, o bebê, ele mama e nunca está saciado. Ao invés de a gente falar, não, você está errada, não é bem assim, não concordo, o seu leite não é fraco, isso não existe, a gente pode chegar e falar, eu entendo a sua preocupação, eu entendo perfeitamente, você está muito preocupada que seu leite não esteja alimentando seu bebê, mas a gente tem evidências de que não é bem por aí, na verdade o seu leite é o melhor alimento para ele, e aí a gente ir por esse caminho, né? Então a mulher tende a receber de forma diferente essa informação. Como eu já disse, elogiar e reforçar os aspectos positivos dessa mulher, né, elevando a sua autoestima. E outra coisa muito importante também é escolher as informações mais importantes para passar para aquela mulher em cada consulta, em cada aconselhamento. Então, assim, muitas vezes eu atendo mulher numa consulta de amamentação e ela acaba tendo muitas coisas para intervir, sabe? Muita coisa errada. Então, aí vem, a pega tá errada, e não sei o que, dá chupeta, e nananã, e tem várias crenças e tal. O que acontece? Meus atendimentos normalmente duram em média 2 horas, né? Que já é um tempo mais extenso. E ainda assim, não dá tempo de eu conseguir abordar tudo. E mesmo que desse, não seria o ideal. Porque quando você joga um monte de informações para essa mulher, ela vai absorver as 2 primeiras, 3 no máximo, né? E o resto não. Então é importante que a gente selecione quais são as intervenções ali mais importantes para aquela primeira consulta, né? O que é mais importante, mais gritante aqui que eu posso intervir? Então a gente seleciona as mais importantes e orienta essa mulher. E continua fazendo acompanhamento. Nas próximas oportunidades, a gente vai intervindo de acordo com o que for mais importante em cada cenário, porque essa mulher não vai absorver todas as informações de uma vez. E ao invés de dar ordens, fazer sugestões e checar como essa mulher recebe. Então, eu procuro sempre num atendimento, por mais que eu ache que a translactação vai ser o melhor para aquela mãe, porque o bebê vai estar mamando também no peito, vai estar estimulando a mama daquela mãe, eu nunca vou dizer, bom, então você agora vai começar a fazer a translactação e a gente se vê na próxima. Eu sempre vou falar, olha, de acordo com o seu caso, eu sugiro, né, a translactação por isso, isso e isso. Digo por que é importante, por que vai ser benéfico para ela. E depois eu pergunto, como é que é para você? O que você acha?
Você acha que você vai conseguir fazer isso? Porque tem que saber a realidade daquela mulher. Não adianta ela sair dali com uma ordem se ela não vai botar em prática. Então, a gente sempre tentar adequar o que é mais ideal de acordo com a realidade e possibilidade daquela mulher. Isso aqui eu trouxe só para dar como exemplo da ficha de anamnese que a gente utiliza lá no HUGG, tá? Da primeira consulta de ambulatório de amamentação. Então, quem construiu esse formulário foi a enfermeira Beatriz, que também trabalha comigo lá no ambulatório de amamentação. Quando eu cheguei lá, esse formulário já estava pronto, foi ela que fez. E a gente ainda utiliza esse mesmo formulário. Então, a primeira consulta é uma consulta mais extensa que você precisa investigar um pouquinho melhor a história dessa mulher, como é que foi a gestação, com quantas semanas o bebê nasceu, como é que foi esse parto, se a mulher teve doenças, se a mulher já tem outros filhos, como é que foi a experiência de amamentação anterior a esse filho atual. Tudo isso são dados muito importantes que vão poder explicar um pouquinho da história atual de amamentação daquela mulher. Então, perguntar sobre os exames, se ela já teve doença, qual foi o tipo de parto, foi vaginal, foi cesárea, né? A gente sabe que, em sua maioria, os partos cesáreas, eles têm um impacto maior na amamentação, o leite demora mais a descer. Então, são informações muito relevantes para a gente entender o cenário atual da amamentação daquela mulher. Aqui também a continuação da ficha de anamnese. Aqui à esquerda, a gente tem tipo um checklist dos sinais que a gente pode observar durante a mamada. Do lado esquerdo, são os sinais que a mamada vai bem, tá tudo bem. E do lado direito, indica possíveis dificuldades. E aí a gente vai fazendo esse checklist, serve para nos guiar também na hora, para a gente não deixar passar nada. Agora vamos entrar com a amamentação e a pandemia. Vocês tiveram alguma experiência, quem trabalha na extensão lá da Unirio, vocês chegaram a ter alguma experiência com a amamentação relacionada à pandemia? A pandemia impactou de alguma forma? Vocês chegaram a ler alguma orientação? Porque é bem novo. É bem novo. Graças a Deus agora a gente está tendo uma estabilização, né, nas taxas de contaminação de Covid-19, as coisas estão diminuindo, a vacinação está aí, ajudou muito, mas no início foi assustador para todo mundo. Então, muitas mães ficaram com muito medo, muitas famílias não sabiam o que esperar, né? Ana Clara já leu algumas orientações. Obrigada, Ana Clara, pela participação. Eu vou trazer aqui algumas orientações do Ministério, da OMS, para a gente contextualizar um pouquinho. Então, durante a pandemia, a gente teve mudança, né, de rotina nas visitas à unidade de saúde ou nas visitas domiciliares. Todo mundo estava sem saber o que fazer, né? Então, a frequência de ida às unidades de saúde, aos consultórios de amamentação, reduziram muito. Inclusive, as visitas domiciliares de apoio à amamentação, quando a gente vai atender particular, na casa da pessoa, isso também ficou tudo muito diferente, né? Então, a atenção ao apoio à amamentação diminuiu, reduziu, e essas mulheres tiveram um pouco mais de dificuldade desse acesso. Oportunidade em aproveitar o momento do nascimento para reforçar todas as orientações. Então, como essas mulheres tinham mais dificuldade de acesso a esse apoio, a gente teve que aproveitar muito o cenário que a gente estava com aquela mulher ali, de repente no momento do pré-natal ou do próprio nascimento, para conseguir intervir mais efetivamente possível no apoio a essa amamentação, para que essa mulher fosse para casa saudável e não precisasse retornar, né, e se expor o bebê ao Covid-19. Então, eu trouxe em forma de pergunta: o coronavírus pode ser detectado no aleitamento materno? Essa foi uma dúvida, né? Muitos estudos surgiram e até o momento não há comprovação científica
que evidencie que a Covid-19 seja transmitida pelo leite materno. Ufa, né? Imagina, só faltava essa. Que bom, mas os estudos continuam acontecendo. E então o deve ser estimulado? O que vocês acham, gente? Eu vou jogar essa pergunta para vocês. Vocês que já são da enfermagem, a maioria já está no 10º período. Vocês acham que deve ser estimulado o contato pele a pele e a amamentação na primeira hora de vida em mães que tenham Covid-19 confirmado? Ana Clara diz que sim. Mais alguém, por favor? Ana Clara disse que sim, seguimos algumas orientações. Camila participou, disse que também acha que deve ser estimulado. Isso aí, gente. É isso aí. Então, na verdade, sim, deve ser estimulado, porque o contato pele a pele melhora a regulação térmica do recém-nascido, propicia a amamentação precoce. Quanto antes a amamentação acontecer, melhor para a história da amamentação dessa dupla. O contato pele a pele também está associado com a redução da mortalidade neonatal, além de outros benefícios, né, de alta qualidade da evidência científica. Então, como resultado, o que a gente tem? Que, na verdade, os inúmeros benefícios do contato pele a pele e da amamentação precoce, eles superam os riscos potenciais de transmissão associadas ao Covid. Então, colocando numa balança, vale mais a pena garantir os benefícios do contato pele a pele e dessa amamentação do que evitar isso para se proteger da questão do Covid-19. Mulheres sintomáticas ou que tenham contato domiciliar com pessoas comprovadas pelo vírus da Covid, o contato e a amamentação somente deverão ser iniciados após o cuidado de higiene e medidas de prevenção de contaminação. Então, como a Ana Clara comentou, isso sim deve ser estimulado, porém seguindo algumas orientações de higiene e prevenção de contaminação, tá? Por exemplo, a limpeza dessa mulher, né, da parturiente, um banho no leito que seja, ou ela mesma tomar um banho, a troca de máscara, touca, cuidar, né, das camisolas, lençóis, para que seja evitado ao máximo, seja feito sim o contato e a amamentação, mas que seja evitado ao máximo a contaminação desse bebê. E no caso de resultado de teste de COVID na mãe, né, faz diferença na recomendação de alimentação dos bebês? Então, a gente precisa saber o resultado desse teste para poder indicar a amamentação? Na verdade, não tem nenhuma implicância na amamentação do bebê. No caso de confirmação do teste, as medidas específicas de higiene devem ser implementadas, como eu já comentei com vocês, durante esse período aí de transmissão, ou 14 dias a partir do início do sintoma, ou enquanto a mulher estiver sintomática. Então, quais são as recomendações, né, para uma mãe que amamenta e que está com confirmação ou com suspeita de Covid-19? Então, é recomendado lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 40 segundos, ou álcool gel por pelo menos 20 segundos, álcool 70, tá? Antes de tocar no bebê ou retirar o leite, no caso de fazer ordenha. É importante essa mulher usar máscara de forma correta, cobrindo nariz e boca, durante a amamentação e evitar falar ou tossir, tá? Durante a amamentação. Evitar também tocar nas mãos do bebê ou deixar que o bebê toque o seu rosto, o cabelo, né? Porque o bebê leva muito a mão à boca. Então, por mais que aquela mulher tenha sido higienizada, tenha tomado todos os cuidados, a gente tem que tentar minimizar isso o máximo possível durante esse período. Trocar a máscara a cada mamada, cada amamentação que a mãe for fazer, trocar a máscara e limpar e desinfetar regularmente as superfícies. É necessário que a mãe com Covid higienize a mama antes de amamentar? Não é necessário lavar a mama antes de cada mamada. Só no caso da mãe tossir sobre as mamas expostas, recomenda-se sim que lave delicadamente a área por
40 segundos, pelo menos, com água e sabão antes da mamada, tá? E para a extração do leite e armazenamento, deve ser seguida a orientação do Ministério da Saúde, que é a orientação de rotina, os cuidados de rotina para a ordenha, né? Então, sempre a mulher vai ter que lavar bem a mão até os cotovelos, utilizar máscara, touca, toda a higiene possível para que aquele leite seja tirado em recipiente esterilizado e seja armazenado de forma correta para que evite contaminação. É seguro o leite materno de uma mãe com Covid-19? É seguro oferecer leite materno retirado da mãe que tem Covid-19? Sim, desde que seja oferecido para o próprio filho daquela mulher. Até o momento não foi detectado a presença do vírus no leite da mãe. Então, se a mãe tem Covid-19, ela não está em situação clínica favorável para a amamentação, que a gente sabe que é uma demanda de energia, de repente, se ela ficou mal clinicamente, se não está bem, nada impede de que, com a ajuda de alguém, com apoio, ela retire o próprio leite e outra pessoa, né, que esteja em mais condições ofereça para o bebê dela. Isso é uma possibilidade. Porém, é contraindicado a doação de leite por mulheres suspeitas ou confirmadas. Então, assim, vai doar leite, a mulher está suspeita ou confirmada de Covid, não é indicado que ela doe leite para um banco de leite humano, por exemplo. E quais são os cuidados que a mãe com Covid deve ter ao manusear a bomba de leite e os utensílios, né, para retirada? Eu já até comentei um pouco, eu trouxe aqui uma foto para ilustrar o que é uma bomba de leite, se alguém aí nunca viu. É um aparelhozinho que ele pode ser manual, ou no caso da foto, ele é automático. Você encaixa ele no peito da mulher e aciona, e ele vai fazer sucções ali, como se fosse um vácuo, para a extração desse leite, tá? É importante lavar a bomba após cada uso com sabão, pode ser um detergente líquido e água morna, e enxaguar com água quente, tá? De 10 a 15 segundos. E os recipientes para armazenamento do leite, ou que serão utilizados para oferecer o leite para o bebê, devem ser lavados com água e sabão e depois fervidos por 10 a 15 minutos, contando o tempo do início da fervura. Essa recomendação é a padrão, independente da questão do Covid ou não, sempre tem que ser assim. Apoio à mãe com Covid-19. Né? Nós temos que apoiar essa mulher na sua saúde e nutrição para garantir a recuperação dessa mulher. Não adianta a gente só focar que essa mulher tem que amamentar, se essa mulher não estiver bem. Então, é importante que a gente olhe para o binômio e também para a mãe e o bebê individualmente. Então, se preocupar, sim, com a nutrição e saúde dessa mulher, para a manutenção da produção do leite materno enquanto a amamentação estiver impossibilitada. No caso dessa mulher, não está bem clinicamente para amamentar. É importante o apoio na orientação da retirada desse leite e também deve ser apoiada no caso de retomada da mamada, né? Aquela mulher ficou um tempo sem amamentar, é importante que durante esse tempo ela tenha apoio para manter a retirada desse leite, por quê? Para manter a produção. Se ela fica sem amamentar e não retira esse leite, o corpo da mulher entende que esse leite não está sendo utilizado. Então, o corpo diminui a produção. Para que isso não aconteça, enquanto essa mulher não está bem para amamentar, é bom que ela tenha o apoio de alguém, pode ser de um familiar, orientado pelo profissional de saúde, em retirar esse leite para manter essa produção. E quando ela estiver melhor preparada, ela para retomar essa amamentação, também ter esse apoio, né, de como fazer essa retomada. Outras considerações. A mãe com confirmação ou suspeita de Covid vai poder amamentar se ela estiver se sentindo bem para isso, como já disse, e a mãe que interrompeu, pelo seu estado clínico, poderá voltar a amamentar quando ela quiser, quando ela se sentir bem. Então, não há intervalo fixo para retomar a amamentação, mesmo depois, após a confirmação do Covid, né, do teste deu positivo. Então, se ela parou por um momento, fez o teste, deu positivo e logo em seguida ela quer retomar, ela vai poder, seguindo as recomendações. E sobre o bebê, né? O bebê confirmado com Covid-19, quais são as orientações? Então, assim, recomenda, novamente,
continuar com a amamentação. Por quê? Porque o leite materno ele possui inúmeros fatores imunológicos que vão proteger esse bebê de outras infecções. Vai dar mais imunidade para esse bebê, então vai deixar ele mais forte ainda, né? Então a mãe ela deve usar máscara para se proteger ao amamentar. Lavar lavar as mãos por mínimo de 20 segundos antes e após a amamentação. Sempre também visando, nesse caso, a proteção da mulher, né? Então, essas recomendações consideram a relação entre os riscos potenciais de Covid no bebê e os riscos de doenças graves e morte quando os bebês não são amamentados ou quando eles recebem fórmula infantil, leite em pó ou outros leites de forma inadequada. Então, por que foi decidido que sim, mesmo o bebê com Covid-19, ele deve permanecer amamentando? Porque, mais uma vez, equilibrando na balança os riscos dele deixar de mamar com um benefício, é muito mais importante que ele continue essa amamentação, até porque foi comprovado que Covid em crianças não é tão grave assim, que continue essa amamentação, vai ser mais benéfico para esse bebê. E lidando com a ansiedade da família, né? Da mãe e da família. Então, é muito natural que, como eu disse, no meio desse contexto de pandemia, tudo muito novo, as pessoas entrassem em realmente desespero, ficassem com muito medo do cenário, e isso acabou gerando muita ansiedade, né, nas mães, nas famílias. Então, de que forma que nós, profissionais enfermeiros, poderemos lidar com a ansiedade dessa mãe, dessa família? Então, é com informação, educando e passando informação. Que tipo de informação é importante a gente passar? Então, que o coronavírus ele não foi detectado no leite materno com as mães confirmadas até o momento. E que também não há evidência de que o vírus seja transmitido através da amamentação. Então, é uma informação que, por mais que a gente saiba, é importante a gente deixar claro isso para aquela mulher, para reduzir um pouquinho da ansiedade. Que recém-nascidos e bebês têm baixo risco de infecção por Covid-19. Entre os poucos casos confirmados de infecção por Covid, a maioria apresentou apenas sintomas leves ou era sintomático. Então, isso acaba tranquilizando bem a família. A amamentação e o contato pele a pele reduzem o risco de morte em recém-nascidos e proporcionam vantagens imediatas e ao longo da vida para a saúde e desenvolvimento daquele bebê. Então, essa é outra informação bem importante para a gente passar, para que a mãe fique ciência do porquê é tão indicado assim a amamentação e o contato pele a pele. Também informar que a amamentação reduz o risco de câncer de mama e de ovário, tá, na mãe. Então, é outra informação que pode fazer com que ela se convença mais, fique mais confiante de aderir à amamentação nesse momento. E falar dos inúmeros benefícios da amamentação, falar que esses benefícios superam muitos riscos potenciais de transmissão. Aqui eu trago as referências que eu utilizei. E eu agradeço muito a participação de vocês. Segue aqui embaixo o meu e-mail para vocês poderem ficar à vontade, se posteriormente quiserem entrar em contato, tirar alguma dúvida, tá? O Matheus está falando que foi muito boa a palestra, eu gostaria da gravação. Tudo bem, Matheus, eu vou ter acesso à gravação, depois você me manda um e-mail, então, que eu te mando. Alguém tem alguma dúvida que queira compartilhar pelo chat? Eu vou encerrar a gravação e vou abrir, então, para vocês ficarem à vontade para participarem pelo microfone ou pela câmera também, tá? Eu vou mandar para vocês agora. Deixa eu encerrar aqui. Só um minuto. Gente, obrigada pela participação de todos.